Boas-vindas a mais um mergulho profundo. É excelente ter a companhia de quem nos acompanha hoje para explorar um tema que, à primeira vista, pode parecer super comum. Mas que ganha um peso gigantesco quando a gente olha de perto, né? Exato. Hoje nós vamos debater a parte 1 do livro Oração, do Timothy Keller. É uma obra bem aclamada e que mistura de um jeito muito único uma teologia histórica densa com as experiências pessoais, mais vulneráveis do autor. E o que mais me chama a atenção logo de cara nessa leitura é a intenção do autor. Fica muito evidente que o objetivo ali é desconstruir totalmente a ideia que muita gente tem de que a oração seria apenas uma obrigação. Um dever de casa chato. Pois é, ou só um recitar de palavras decoradas. Ele propõe algo muito mais radical. Bem mais radical. A gente vive numa época em que as pessoas encaram o acúmulo de informações e o aprendizado como uma forma de controle. Estudamos um assunto para dominar aquilo, para ter as rédeas da situação. Sim, ter o controle de tudo. Só que o Keller convida quem lê a fazer o caminho inverso. A oração não é uma técnica para controlar a vida, mas um encontro que transforma o indivíduo de dentro para fora. É, de fato, uma questão de sobrevivência literal. Olha, esse termo sobrevivência literal não é um exagero retórico da fonte. E para entender isso, a gente precisa olhar para o contexto dramático em que o livro foi concebido. Com certeza. O Timothy Keller não escreveu esse material sentado confortavelmente num escritório. O tom do texto vem de alguém que foi empurrado contra a parede pelas circunstâncias, sabe? A história por trás é bem pesada. O livro conta que lá pelo outono de 1999, enquanto ele preparava um estudo sobre os Salmos, ele teve um choque de realidade. Uma crise de percepção. Isso. Ele percebeu que, apesar de ser pastor, teólogo, ele mal arranhava a superfície de tudo que estava escrito ali sobre a profundidade da oração. E logo depois dessa constatação, A vida dele simplesmente virou de cabeça para baixo. literalmente, Foi uma sucessão de crises, na verdade. Vieram os ataques de 11 de setembro em 2001, que deixaram Nova York imersa numa espécie de depressão clínica coletiva. e ele vivia e liderava uma igreja imensa lá. Exato. Imagina o peso de aconselhar centenas de pessoas lidando com luto, com medo, incertezas diárias. E como se o trauma nacional não fosse o bastante, a tragédia entrou na própria casa dele. É aí que o chão desaparece. A esposa dele, a Kate, começou a sofrer os efeitos de uma doença de Crohn super agressiva e, na mesma época, o próprio Keller recebeu um diagnóstico de câncer de tireoide. O cenário perfeito para o desespero. Certo, vamos destrinchar isso. Foi bem no meio desse caos, desse sentimento de fim de mundo, que a esposa dele fez uma intervenção que mudou absolutamente tudo. Ela propôs um desafio que era, na prática, uma exigência de sobrevivência. Ela virou para ele e disse que os dois teriam que orar juntos, todas as noites, sem exceção. E o argumento que ela usou é o que ancora toda essa primeira parte do livro. Aquela metáfora central do material. Isso. É uma metáfora dura, mas exata para a situação. Imagina que alguém acabou de receber o diagnóstico de uma doença letal. O médico avisa que a pessoa só tem algumas horas de vida, a não ser que ela tome um comprimido específico toda noite antes de dormir. A pergunta dela foi... Alguém esqueceria de tomar esse remédio? Exatamente. Alguém diria que estava muito cansado para tomar a pílula? Claro que não. É impensável, a pessoa ia tomar o remédio custe o que custar. E a conclusão da Kathy foi brutal e muito honesta. Ela disse, se não orarmos juntos a Deus, não vamos sobreviver a tudo o que estamos enfrentando. Nós temos de orar. Nossa, isso muda completamente a perspectiva. A oração sai daquela categoria de disciplina espiritual opcional, Aquela coisa que a gente faz quando sobra tempo, pois é, e entra na categoria de necessidade biológica, vira o oxigênio. e trazendo isso para a realidade de quem nos ouve, para o ritmo frenético que a gente vive, faz muito sentido. Total sentido. A gente tende a ver práticas contemplativas como um luxo. Quase como, sei lá, um dia de spa para a mente. Coisa de quem tem a vida resolvida ou muito tempo livre. Mas o argumento do livro é justamente o oposto. Numa rotina esmagadora, cheia de ansiedade, pressões financeiras, crises, a oração deveria ser encarada como esse remédio inegociável. Sem ele, a estrutura emocional e espiritual
simplesmente entra em colapso. E ao tentar colocar isso em prática, o Keller esbarrou num cenário bem confuso do mundo moderno. Ele olhava para um lado e via uma tradição que tinha ficado extremamente intelectualizada, A famosa teologia fria. muito estudo, muito debate teológico, mas tudo muito gelado. As pessoas tinham a doutrina certa na cabeça, mas o coração estava congelado. E do outro lado, como reação a essa frieza toda, ele observava um movimento forte em direção a práticas místicas e contemplativas, muitas vezes pegando emprestado coisas de tradições orientais ou do Zen budismo. Onde o objetivo principal é esvaziar a mente, Exato. certo? A ideia de suspender a racionalidade, parar de pensar em palavras e tentar se fundir com uma energia maior ou alcançar paz pelo vazio intelectual. Fica parecendo que a pessoa é obrigada a escolher. Ou vai ser um acadêmico de coração gelado, ou vai ignorar o intelecto e flutuar numa experiência sem forma. O que é fascinante aqui é que ele encontra uma saída para esse falso dilema. Ele resgata um conceito da teologia histórica citado pelo teólogo escocês John Murray. O misticismo inteligente. Exatamente. O misticismo inteligente. A premissa é que a oração cristã exige o uso pleno e total da racionalidade e do entendimento. Não é só um assentimento metálico e frio. Trata-se de ter um encontro pessoal com um Deus real. Unindo a mente e o coração. Ou seja, não é sobre desligar a mente para sentir algo, é sobre usar a mente como lenha para a fogueira. Perfeita analogia. A teologia não é o destino final, ela é o combustível para gerar experiência. É meditar nas escrituras até que a verdade abstrata vira uma realidade sentida. E isso, segundo a fonte, reorganiza os nossos afetos. O conhecimento intelectual funciona como uma fagulha. O objetivo não é só trocar informações com o divino, como se fosse um e-mail teológico. O e-mail teológico é ótimo. Mas também não é dissolver a consciência. É um encontro consciente. E quando a mente trabalha junto com o coração, isso cria uma âncora muito forte. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque se a gente tem essa âncora, a gente precisa olhar para a forma como normalmente oramos. Pelo que as pessoas costumam orar quando a água bate no pescoço. Na esmagadora maioria das vezes, para que as circunstâncias mudem. Sim, mas dinheiro, saúde, proteção, um emprego melhor é uma alavanca para tornar o mundo ao redor mais confortável. E o Keller traz as cartas do apóstolo Paulo para fazer um contraste que chega a ser assustador. Ele analisa Efésios 1, Filipenses 1 e Colossenses 1. O contexto dessas cartas é vital, né? Paulo e os amigos dele não estavam num retiro tranquilo. Longe disso. Eles enfrentavam perseguição do Império Romano, morte por enfermidades, fome, prisões escuras, perigos imensos. Se a nossa lógica utilitária fosse aplicada ali, as orações de Paulo seriam só pedidos de resgate. Um pedido por um imperador melhor, proteção contra saqueadores ou pão para a próxima refeição. Me tira desse calabouço agora. Exato. Mas não há um único pedido desse tipo nessas orações. Isso quebra muito a nossa expectativa. O que ele pedia, então? Ele pedia incessantemente que eles viessem a conhecer a Deus melhor, que tivessem um senso poderoso da realidade de Deus. E a fonte explica o porquê disso. Porque não pediram a mudança da circunstância. Porque sem essa presença real, as circunstâncias são armadilhas. Se elas são favoráveis, levam ao excesso de confiança, à arrogância e à indiferença espiritual. A pessoa acha que não precisa de mais nada. Exatamente. Por outro lado, se as circunstâncias são desfavoráveis, a ausência de uma base joga a pessoa no desespero absoluto. Nossa, traduzindo isso para a nossa vida prática, é muito real. A comunhão com Deus seria o único bem que possibilita receber todos os outros bens da vida ou suportar a falta deles, de um jeito equilibrado. É o bem maior. A oração não é um jeito de obter coisas de Deus, mas de obter mais do próprio Deus. Mas olha, isso levanta uma questão importante. Falar bonito sobre não ligar para as circunstâncias é fácil, mas o que acontece se a gente priorizar só a nossa vida exterior, a performance pública, e negligenciar essa vida interior de oração? A fonte é direta e reta sobre isso. Nós nos transformamos em hipócritas. Há uma citação muito dura do teólogo do século XVII, John Owen. Essa citação do Owen direcionada a pessoas de sucesso é um tapa na cara. Ele diz que o que alguém é quando está de joelhos diante de Deus, em secreto,
Isso é o que a pessoa é, e nada mais. É uma frase que esvazia qualquer ilusão. E o autor baseia essa análise nas palavras de Jesus no livro de Mateus, capítulo 6, sobre fechar a porta e orar em secreto. Sem plateia. Sem plateia nenhuma. O verdadeiro teste de integridade espiritual e emocional é a vida de oração privada, onde não tem ninguém aplaudindo. E isso é um convite enorme para quem está ouvindo a gente fazer uma reflexão prática. Na era das redes sociais, da hiperexposição, se a gente quiser descobrir o nosso verdadeiro eu, a gente precisa olhar para aquilo em que gastamos tempo pensando quando não tem ninguém olhando. Usando o celular descarrega, quando não há pressão social ou uma crise exigindo solução rápida. Exato. A vida secreta é o teste infalível. Mas sabe, tentar definir tudo isso de forma técnica pode ser meio redutor. A linguagem comum tem limites para temas tão densos. E às vezes, para captar vastidão de um tema tão complexo, a poesia funciona muito melhor que a prosa. O autor traz isso no livro. E que poesia! Ele cita o poema chamado Oração 1, escrito por George Herbert no século XVII. É uma obra-prima. É fascinante. No original em inglês, tem cerca de 100 palavras e não tem um único verbo principal de ação. São mais de 20 imagens vibrantes e metáforas justapostas, espremidas umas contra as outras. Vamos passar por algumas dessas imagens, porque elas são memoráveis. A primeira que chama a atenção é quando ele chama a oração de mecanismo contra o Todo-Poderoso. A palavra original remete a uma máquina de cerco, aquelas catapultas de guerra medieval. Uma imagem agressiva, né? A oração como uma luta contra o status quo maligno do mundo. Sim, uma batalha real. Logo depois ele fala em trovão reverso. Como se a oração canalizasse o poder de Deus de volta para o céu. Não como um sussurro tímido, mas com a força de um estrondo. Exatamente. Tem outra imagem belíssima, que é a oração como a lança que transpassa o lado de Cristo. O fluir constante de graça e misericórdia quando a gente depende daquele sacrifício. E a minha favorita, alma em paráfrase. Ah, essa é incrível. Parafrasear é captar a essência e tirar o excesso, certo? A oração revela nossa verdadeira essência diante de Deus sem as nossas desculpas ou máscaras. Se conectarmos isso ao quadro geral que estamos montando, o final do poema é um golpe de mestre. É um anticlímax genial. Depois de imagens grandiosas de anjos, Via Láctea, coisas cósmicas, ele termina de um jeito super rasteiro e modesto. Ele encerra com duas palavras. Algo compreendido. Algo compreendido. No fim de tudo, de toda essa luta, intelecto e emoção, a oração é o caminho para a realidade. Ela vai limpando a nossa visão aos poucos, em meio a todas as turbulências da nossa vida. É a lucidez no meio do caos. Então, o que isso tudo significa para nós hoje? Recapitulando nosso mergulho, a gente viu a oração deixar de ser um ritual mecânico para se tornar o remédio letal para nossa sobrevivência. Vimos a união perfeita entre o intelecto rigoroso e a experiência mística. O antídoto contra sermos escravos das circunstâncias. O teste definitivo de quem somos no escuro, quando a porta do quarto está fechada. E a poesia de uma alma que, no fim das contas, compreende algo verdadeiro. O grande valor disso tudo para quem nos acompanha é que, num mundo de sobrecarga brutal de informações, focar no desenvolvimento dessa vida interior rica e autêntica é o atalho mais seguro para não ser engolido pela ansiedade ou pelo cinismo. O conhecimento intelectual precisa, de fato, descer para o coração. Se não descer, é só um acúmulo vazio. Com certeza. Bom, e eu queria me despedir de quem nos ouve deixando uma pulga atrás da orelha, construindo em cima de tudo isso que a gente conversou hoje. Vamos lá. Já que a gente viu que a oração exige tanto esforço, racionalidade, constância, e se o verdadeiro motivo pelo qual achamos a oração tão exaustiva não for a nossa dificuldade em encontrar as palavras certas para falar? E se for o nosso absoluto pavor de ficar em silêncio,
tempo suficiente para escutar a resposta que pode nos transformar de vez. Uma excelente reflexão para levar ao longo da semana. Fica essa reflexão para o nosso próximo estudo da parte 2. Muito obrigada pela companhia de hoje e a gente se encontra no nosso próximo mergulho profundo.